De momento, encontro-me aqui na estação de comboios da cidade de Beja, a maior cidade da região do Baixo Alentejo, com uma população urbana de cerca de 22 mil habitantes. Sendo uma região pouco densamente povoada, com uma economia centrada na agricultura e pecuária, esta tem perdido habitantes ao longo dos últimos 60 anos, assim como a maior parte do interior do país. A perda da população tem-se refletido na sua infraestrutura, como a linha ferroviária. Nesta curta-metragem, será discutida a história da linha, o estado atual e o que causou a sua decadência. Tudo isso e muito mais nesta viagem de comboio até ao fim do mundo. A 28 de outubro de 1856 foi inaugurado o primeiro caminho de ferro em solo português. 3 anos depois, começaram os planos de construção de 2 troços de caminho de ferro, desde Vendas Novas até Évora e Beja. Em 1964, são feitos planos para estender a linha de Beja até ao litoral algarvio, passando pela Funcheira, um troço que se encontra desativado desde 2011. Mas não foi só a linha do Sul. Segundo o artigo de notícias, cerca de 40% das linhas férreas em Portugal foram encerradas depois do 25 de Abril. Entre 1998 e 2021, foram encerrados 1664 km de linhas férreas. Atualmente, a linha de Casa Branca-Beja é frequentada por um comboio série 0451-0469, um comboio a diesel que foi modernizado no ano 1999. Ainda é usado um comboio a diesel porque é o único tipo de comboio moderno que pode circular neste troço de linha, pois a mesma não é eletrificada. Para os passageiros que tencionam viajar de comboio para Évora, Lisboa ou outro local de interesse, é necessário fazer uma transferência na estação de Casa Branca, localizada numa pequena aldeia com o mesmo nome, no distrito de Évora, a 20 minutos de carro de Montemoro Novo, a cidade com mais de 10 mil habitantes mais próxima da estação. Após analisar a história e o estado atual da ferrovia em Beja, há uma pergunta a fazer. O porquê da linha ter entrado em decadência e não ter uso hoje em dia? Regressando à notícia apresentada anteriormente, é referido que durante os mandatos do ex-primeiro-ministro Cavaco Silva iniciou um plano de modernização e reconversão dos caminhos de ferro, o que resultou na desativação de mais 750 km de rede. Enquanto isso, o número de autoestradas duplica. O mandato do sucessor, António Guterres, não foi diferente, com a triplicação da rede de autoestradas e a perda de uns adicionais 50 km de linha. O mesmo percurso tem sido tomado até aos dias de hoje. Desde 2018, Portugal investiu mais do triplo em estradas do que em ferrovias. Apesar dos vários planos para implementar uma rede de comboio de alta velocidade que conectasse as cidades de Lisboa e Porto uma com a outra e com a Espanha, nada foi concretizado. O investimento em rodovias e autoestradas tem dado preferência ao automóvel. Graças a tal, é mais fiável usar o carro ou o autocarro expresso do que o comboio. Mesmo sem ter em conta a preferência para as rodovias ao invés das ferrovias, a desertificação do interior é outro fator. Ao longo do litoral e dos grandes centros urbanos, o comboio é eletrificado e a linha mais eficiente, com viagens mais frequentes e rápidas, e o caminho de ferro em melhor estado. A migração da população do interior para o litoral tem contribuído para a negligência da infraestrutura ferroviária. Segundo um relatório do governo de Portugal, uma proposta para conectar Lisboa ao Porto à cidade galega de Vigo por uma linha de alta velocidade seguia em frente, com planos para completação em 2034, tornando a viagem de Lisboa ao Porto finalmente competitivo com a viagem de avião que decorre entre as duas metrópoles. Há também planos para conectar Lisboa, Elvas a Badajoz, também por uma conexão de alta velocidade. Esta linha terá como paragem em Évora. Mas então em Beja? Recentemente, no final de 2024, foi aprovado um projeto com o objetivo de finalmente eletrificar a linha do Alentejo. As obras durarão cerca de 2 anos, até ao início de 2027. Apesar de não haver planos para restabelecer a ligação de Beja à Funcheira,
há intenções de o fazer dada altura no futuro, assim como incorporar o aeroporto de Beja na rede. Por que eu ter feito este comentário? Eu acredito devidamente que o comboio é o melhor meio de transporte para médias a longas distâncias, com mais capacidade que o automóvel e o autocarro, e sem um impacto ambiental tão grande como o avião. Nas últimas décadas, a Europa e outros países desenvolvidos têm apostado imenso na ferrovia, e acredito que, com os meios necessários, Portugal possa fazer o mesmo. Apesar dos investimentos feitos em autoestradas sem dar consideração para diversificar a rede de transporte nacional, o nosso país tem dado a fazer esforços para reverter essa situação. Agora só resta esperar para o futuro e que os nossos filhos possam fazer uma viagem de Beja a Paris, Amsterdão ou Frankfurt de comboio de alta velocidade, a velocidades equivalentes à de um avião comercial.